Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados promove uma série de eventos em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. A data, celebrada em 20 de novembro, busca chamar a atenção para as dificuldades enfrentadas pelos negros no Brasil. Essa data foi escolhida por ter sido nesse dia, em 1695, que morreu Zumbi dos Palmares. O líder negro dos quilombos dos Palmares é um dos principais nomes da resistência negra na luta contra a escravidão. O entrevistado desta edição do Palavra Aberta vai refletir sobre a situação do negro no país e é o deputado Damião Feliciano, que é do PDT da Paraíba. E o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado, o senhor inclusive pediu para que fosse feita uma sessão solene aqui na Câmara para debater. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse debate, tanto na Câmara, que tem um número reduzido de negros em relação à proporção da população brasileira, que tem mais de 50% de negros, né, e a gente deve ter em torno de nem 10% de negros representando aqui no Congresso, não é isso? Pois é, o Dia da Consciência Negra, dia 20, ele é celebrado exatamente porque a população negra ela tem uma estrutura, uma base bem fundamentada nesse país, né? E nós, os africanos, tendo trazido daquela forma brutal, na forma da escravatura naqueles navios, mas eles contribuíram com o crescimento do nosso Brasil. Hoje, especialmente aqui, nós temos 53,5% da população negra e sendo o segundo país do mundo a ter a maior população negra, só perdendo para a Nigéria, o que naturalmente caracteriza o Brasil pela sua própria negritude. Nós tivemos alguns avanços em relação à questão desde que saísse o negro lá da senzala, só que acontece que não houve uma evolução para onde exatamente o negro deveria ter assumido o seu papel como protagonista. O negro terminou, na sua grande maioria, indo para as grandes favelas, não é, das grandes cidades. Foi libertado, mas não foi dado condições de trabalho efetivamente para eles se manterem, né? Até as terras que foram na época da abolição e escravatura, as terras eram para ser dadas aos negros para que eles pudessem desenvolver. Foram chamados europeus e dada a eles, naturalmente, possibilidade deles fazerem o desenvolvimento. Entretanto, né, nós temos algumas evoluções durante o percurso para que eles pudessem naturalmente o negro poder evoluir. Eu, por exemplo, me sinto uma pessoa privilegiada, porque eu me formei médico. Mas na época que eu me formei médico, na minha turma só tinha eu de médico. Quer dizer, era uma característica muito diferente do que nós desejaríamos que fosse a igualdade, né, da sociedade como deveria ser em relação aos negros. Mas hoje, falando agora de hoje, não é para aproveitar bastante o tempo, hoje nós temos naturalmente uma evolução, né? Temos uma evolução. Embora que o negro hoje, nós sabemos que, né, se você tiver uma turma, principalmente dos negros, eles já nascem lutando, porque eles já nascem com uma disparidade da mortalidade infantil ser maior nos negros. A educação básica que é dada para os negros é de menor qualidade do que dada para os brancos. Uma turma que começa na educação básica, a metade vai para o ensino médio, a outra, um quarto dessa vai para o ensino superior e dessa turma que começa, só um chega a ter a conclusão do seu nível superior. Mas acontece que com as políticas públicas adotadas, né, pela questão social e racial, faz com que haja um novo colorido nas universidades. Hoje, 1.100.000 vagas nas universidades federais, né, das universidades públicas, 430.000 vagas dessas daí são dadas para a política racial e a política social, o que representa uma evolução, né? Era 8% os negros dentro da universidade,
com as políticas públicas hoje já são 27%. Mesmo assim, nós precisamos de uma evolução para que aí, a opinião minha própria, a gente possa colocar o negro com políticas públicas e de qualidade, por exemplo, no ensino, nesses bolsões de misérias que existem aqui nas grandes cidades. Não adianta a gente ficar aqui só falando quando o poder público é quem tem que fazer com que leve a escola de qualidade lá naqueles bolsões de miséria. Porque as escolas públicas, infelizmente, não têm a qualidade que levem o negro a chegar às universidades, né? Ter uma formação qualificada, digamos assim. E também dá para o negro aqui aquela veia empreendedora. Você coloca o negro para que ele possa ter uma projeção de ele pode ser empresário amanhã, ou ele pode se formar amanhã, não é? Até no meu caso, como exemplo, mas que dê a ele, todos a eles, a formatação. Por exemplo, eu tenho um exemplo muito simples que eu sempre falo, que os negros têm a qualidade, a qualificação, a capacidade, não é só capacitação, mas nós precisamos colocar o negro no Ministério do Planejamento, um negro no Ministério da Educação. Nos cargos de direção, não só nos governos, mas também nas empresas privadas. Que são raros também, exatamente nessas empresas privadas, os altos cargos, né, o CEO e os cargos que são de direções profundas, nós temos naturalmente dificuldade para que você possa encontrar. Então precisa de que do negro? Dar a ele oportunidade e a capacitação para que ele possa contribuir como tem contribuído com a sociedade brasileira. Porque agora dados recentes mostram que nesses altos índices de desemprego, as maiores vítimas têm sido os negros também, né? Mais de 60% dos desempregados. Menos salários. Estou dizendo aqui, os salários do negro são mais baixos do que os dos brancos. Para mesmos cargos. E na mulher negra, então, é mais complicado. Né? E se a gente fizer aqui uma projeção com a sociedade brasileira na evolução que vai, nós só vamos fazer uma equiparação daqui a 60 anos que a gente pode ter uma equiparação dessa natureza. Então é preciso que a política pública governamental possa ter uma modificação para que a gente possa ter um sucesso e um resultado desejado. E eu acredito no Brasil, eu acredito exatamente que o Brasil é capaz de superar isso através da força do seu povo, através da força do negro, através de políticas públicas, a exemplo desse de cota. Agora, outras políticas públicas, por exemplo, poderiam ainda ser implantadas? Agora, o Supremo Tribunal Federal acabou de aprovar, não é, as cotas no Serviço Público Federal. Daqui a um tempo, o colorido do serviço público ele vai ser diferente, exatamente pela oportunidade que está dando. E foi demonstrado que os negros que estão nas cotas, as notas deles são as mesmas coisas do que aparecem os outros que são aprovados ou entram na universidade de outra maneira. A evasão é igual, as notas são iguais, ou seja, o negro só está precisando exatamente dessa oportunidade. Oportunidade de poder administrar uma grande empresa, de se colocar ele numa posição de destaque aqui em qualquer referência, como eu falei, no Ministério do Planejamento da Educação, que possa dar ao Brasil a capacidade de dizer o negro também é capaz de contribuir, como foi, como é e como será para esse país. Inclusive, também ver o lado da violência contra o negro, não é? Porque esse recorte racial tem mostrado o mapa da violência, que os jovens negros que são assassinados, em maioria também, no Brasil, são jovens negros. Quer dizer, que políticas públicas teriam que ser implantadas para haver um tratamento, pelo menos, igual entre os jovens? 75% das pessoas assassinadas são negras. De cada 100, 75 são negras. 25% dos jovens negros que nascem têm uma possibilidade de ser assassinados do que um branco. Mas isso é uma questão também cultural, né? Cultural e, naturalmente, de políticas que a gente pode adotar. Bolsões de misérias que existem em favela, eu estou dizendo Rio de Janeiro, São Paulo, pode ser na minha cidade, em Campina Grande, na Paraíba, né? Onde tem esses bolsões, tem que atuar com políticas públicas de qualidade lá naquela situação, porque está provado que quem tem qualificação educacional, ele é menos susceptível ao tráfico de droga, ele é menos susceptível a desviar o seu caminho, ele tem uma intelectualidade diferente, ele tem uma projeção maior, tem a mentalidade diferente. E digo mais,
e poder estimular a ele para ser um empresário de sucesso. Tá certo, deputado. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Muito obrigado e até a próxima. Eu conversei sobre as dificuldades enfrentadas pelos negros no Brasil. Foi com o deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba. Você pode assistir esta e as outras edições também na internet. câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.